Olá, está começando mais um programa Tubo de Ensaio, uma produção dos alunos de Comunicação Social do Centro Universitário Uniceb. O trânsito excessivo nas grandes cidades provoca consequências muito mais graves do que os atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os congestionamentos causam a poluição sonora e do ar e atrapalham o crescimento do país. Resolver ou amenizar o problema não é apenas uma questão de conforto e bem-estar. Hoje vamos conversar com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uniceb, César Muniz. Obrigada pela presença no nosso programa, professor. Prazer é meu. Professor, quais são os problemas centrais causados pela falta de organização no trânsito? Olha, veja, a maior parte da vida urbana acontece nas ruas, né? Quando você não está lá dentro da sua casinha, você está trafegando, você está se deslocando de um ponto a outro. Desde as atividades mais básicas das pessoas, como ir trabalhar ou ir estudar, até atividades às vezes críticas, como, por exemplo, você precisa ser hospitalizado às pressas ou você precisa acudir a alguém. Imagina se esse sistema, que é o sistema de circulação da cidade, não funcionar bem, a quantidade de problemas que podem surgir aí. Normalmente a gente tem uma perda generalizada de qualidade num número muito grande de serviços urbanos, que vão de saúde, educação, o próprio abastecimento. A vida econômica da cidade sofre com isso, porque a gente perde mais tempo se deslocando em vez de produzindo. Nós perguntamos para as pessoas o que elas acham sobre o assunto. Vamos ao nosso quadro Falatório. E quais as medidas que você acha que deveriam ser tomadas para amenizar esses problemas? Veja, essa é uma pergunta muito comum em qualquer debate que você faça sobre mobilidade urbana. Hoje em dia a gente usa muito esse termo, em vez de transporte ou de trânsito, a gente fala de mobilidade, porque é um tema mais abrangente. A gente viu lá no falatório várias pessoas citando questões particulares, a largura das vias, o número de ônibus, a manutenção das vias, o policiamento. Muitas vezes a gente procura meia dúzia de medidas mágicas ou de remédios fantásticos para resolver um problema que é, na verdade, muito complexo. Se você pensar que a cidade é uma das coisas mais complicadas, mais complexas criadas pelo homem, é muito difícil você imaginar que a gente tenha algumas medidas localizadas que possam fazer assim toda a diferença. Infelizmente não existem. O que eu costumo dizer nessas ocasiões é falar de um outro pensamento, é você mudar o modelo e desenvolver uma política consistente. O que eu quero dizer com mudar o modelo? Hoje a gente tem um modelo que privilegia o transporte individual, e esse discurso não é meu, esse discurso é de qualquer pessoa que discute esse assunto, né? Cada um quer ter a comodidade e a liberdade de ter o seu carrinho, porque eu posso, como eu fiz agora há pouco, sair da minha casa 15 minutos atrás para chegar aqui a tempo de gravar o programa. Essa
agilidade, essa comodidade do transporte individual é o que encanta a maior parte das pessoas, além de ter lá sua motocicleta, seu carrão, não é isso? Mas esse é um modelo que é complicado, porque a cada nova pessoa que vem morar na nossa cidade, com poder econômico e idade para possuir um veículo, vai querer ter o seu. Não há como você contemplar, você ter espaço e eficiência para isso. Então, a gente precisa sair do modelo do transporte que privilegia o transporte individual e ir para um modelo que dê um espaço maior para o transporte coletivo, porque aí com um veículo você transporta um número maior de pessoas. Então, há uma mudança de modelo, é a primeira coisa que a gente pode pensar. Uma segunda coisa é você ter uma política mais abrangente. Muitas medidas de transporte, muitas medidas na área de mobilidade são localizadas. É como se você tivesse aí uma doençazinha e eu fosse olhar só ali. Você está com um problema no cotovelo e eu esqueço o resto do seu corpo e vou ficar ali preocupado com aquilo. Isso não funciona porque o sistema de mobilidade de uma cidade é uma coisa incrivelmente complexa. Você mexe aqui, altera ali. Então é necessário ter uma política, criar uma política de mobilidade urbana que seja muito abrangente e que seja multimodal. Essa palavra é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Uma política que contemple muitos modos de você se deslocar. Hoje nós temos um modelo que privilegia o transporte individual, e esse transporte individual ou é o automóvel ou é a motocicleta. Um modelo multimodal vai ter ônibus, vai ter trem, vai ter metrô, vai ter bicicleta, vai ter barco, vai ter rickshaw, vai ter tapete voador, vai ter de tudo. Se você conseguir colocar um número muito grande de modalidades de transporte, cada uma explorando uma necessidade particular, a chance de você atender um número maior de pessoas aumenta. E o conjunto deve melhorar. Você acha que Ribeirão tem suporte para ter um metrô? Sim, não há dúvida. Veja, quando a gente fala em metrô, a gente com uma certa frequência pensa naquela coisa subterrânea, né? E Ribeirão Preto tem uma formação geológica que não favorece muito isso. Em várias partes da cidade a gente vê a rocha aflorando ao nível da terra. Fazer buraco num lugar desse não é tarefa simples. Mas se você tirar a palavra metrô e colocar, por exemplo, veículos leves sobre trilhos, que é o tal do VLT, que vocês talvez já tenham visto essa expressão por aí, eu acredito que em alguns lugares da cidade, sim, poderíamos ter essa modalidade. Um veículo que trafega em alta velocidade numa pista segregada, sobre trilhos ou sobre alguma outra coisa parecida, né? Coexistindo com outras modalidades. Ribeirão Preto, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante, que são aqueles ônibus menorzinhos que fazem a parte final dos trechos, né? É uma ideia bacana. Isso é um exemplo de multimodalidade. A gente não está só com um ônibus grande. A gente tem também os micro-ônibus circulando em regiões mais restritas. Essa é uma ideia legal. Agora, por que a gente não explora mais coisas? Por que a nossa ciclovia aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, funciona só no domingo, né? Por que nós não temos um investimento maior nessa área? Por isso que eu costumo falar muito em política, né? Se você formula uma política, fica mais fácil de você organizar os investimentos. Vamos assistir mais uma parte do nosso falatório.
você vê o planejamento do trânsito de Ribeirão Preto? Olha, Ribeirão Preto, veja, eu não tenho um contato, nós temos uma instituição aqui na cidade que é a Transerp, que é responsável por essa gestão, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não planeja só o tráfego, a gente tem que planejar a cidade como um todo, contemplando os vários serviços e as várias redes que operam na cidade. Você já parou para pensar que na rua você tem ali o lugar por onde o pedestre caminha, o lugar por onde a bicicleta caminha, que muitas vezes é no mesmo lugar do que o pedestre, poderia não ser. O lugar onde o veículo caminha, o lugar onde o veículo se estaciona, mas embaixo você tem o lugar por onde vai as águas servidas, por onde chegam as águas tratadas, por onde se escoa a água da chuva. Por cima você tem a iluminação pública, você tem a rede de televisão a cabo, a rede de telefone, a rede de dados, enfim. Ali na rua acontece um número enorme de redes trafegando ao mesmo tempo. E aí você vai cuidar de só uma das coisas da rua, não vai dar certo. Então é muito importante a gente pensar na via como sendo um lugar onde muitas redes se sobrepõem. Se eu não considerar isso, a gente viu lá no falatório a história dos buracos e das obras, às vezes é um buraco que não é para melhorar o trânsito, é um buraco para corrigir um problema de abastecimento. Se você deixar o transporte sendo tratado como um assunto particular, alguma coisa vai dar errado, porque as ações não vão ser coordenadas com as outras necessidades e as outras redes que estão acontecendo ali na rua. Então, essa é a primeira situação. Nós temos, sim, aqui em Ribeirão Preto, a Transerp, que cuida de vários aspectos do sistema viário, né, da mobilidade urbana, mas ela não pode cuidar disso exclusivamente. Ela tem que coordenar essas ações com outras instâncias. A gente tem a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, que também trata desse assunto, sobretudo do desenho das vias. Né? Eu acredito que Ribeirão Preto é, sim, deficiente, isso é de senso comum, né? Ela é deficiente, sobretudo na área de transporte público, na área de transporte coletivo. Nós temos, e isso a gente viu, a população que se queixando várias vezes, né? Nós temos poucas linhas de transporte coletivo, essas linhas têm, na sua maioria, um desenho radial, quer dizer, se você quer ir de um bairro a outro, você com uma frequência muito grande vai ter que antes passar pelo centro da cidade, o que significa você ter um número grande de ônibus chegando na cidade, no centro da cidade, o que é fácil de imaginar, não é uma coisa tão legal assim, né? Então a gente tem um problema de desenho das vias, a gente tem um problema de intervalo entre um ônibus e outro, e a coisa que eu acho que é mais estarrecedora aqui no caso particular da nossa cidade, eu li uma matéria já faz algum tempo sobre isso, hoje em dia você ter uma motocicleta sai quase mais barato do que andar de ônibus. Então você tem um modelo, a história do modelo que eu falei no começo, você tem um modelo que de novo está privilegiando o transporte individual. Né? Isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito complicada, porque a gente tem um espaço finito, o espaço não é infinito. Eu não posso ficar alargando vias assim, eu alargo as vias e isso vai resolver? Não. Quanto mais via você faz, mais veículo individual você vai ter circulando ali, e em vez de ter menos acidentes e menos congestionamento, você corre risco de ter exatamente o contrário. Então eu acho sim que uma política de transporte público, uma política que contemplasse vários sistemas diferentes e distintos de transporte, cada um deles explorando uma particularidade das necessidades de mobilidade das pessoas, seria um modelo ideal que a gente tem que perseguir. O que você acha que as cidades brasileiras poderiam aprender ou tirar de exemplo das cidades, das demais cidades do mundo? Olha, veja, na verdade, esse problema da mobilidade urbana, ele não é um problema exclusivo brasileiro, não. Pelo contrário, sobre todas as grandes cidades do mundo sofrem um pouco mais ou um pouco menos com esse problema. As cidades brasileiras, de um modo geral, elas têm uma característica que é bastante comum nos países do terceiro mundo ou nos países que hoje são os países emergentes, né? Que é um adensamento muito rápido. Então, se você pensar que no começo do século XX,
a maior parte da população brasileira ainda morava no campo e em questão de 40 ou 50 anos essa situação se inverteu, é razoável você imaginar que as cidades brasileiras cresceram muito rapidamente. E tudo que cresce muito rapidamente acaba tendo problemas, né? Esse fenômeno não aconteceu em todos os países do mundo, não. Ele é particular de países que são antigas colônias ou que tiveram um crescimento econômico muito repentino ou uma mudança no setor produtivo muito repentina. Nós éramos um país agrário, predominantemente agrário, né? E começamos um processo de industrialização tardio, né? Vocês estudaram lá a Revolução Industrial e viu que ela aconteceu há mais de 200 anos aqui no Brasil. A nossa Revolução Industrial aconteceu na década de 30, na década de 40 do século passado. Ela não tem 100 anos ainda. Então, o crescimento é muito ágil. As cidades que investiram em modalidades de transporte diversificadas, que não adotaram tão exageradamente o modelo do transporte individual, algumas delas até porque não há espaço. Nós temos na Europa, por exemplo, cidades medievais que simplesmente você não pode sair derrubando tudo para fazer uma via mais larga. Você vai derrubar uma parte significativa do patrimônio construído, do patrimônio cultural dessas populações, e isso ninguém admitiria, né? Mas são cidades que cresceram um pouco mais lentamente do que as nossas e por isso tiveram, de certa forma, tempo para procurar algumas soluções que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Mas é ilusório a gente pensar que as cidades brasileiras são só as cidades brasileiras que têm trânsito ruim. Infelizmente, esse é um problema generalizado, mais grave em alguns lugares. Cada país enfrenta de um jeito. Se você for, por exemplo, visitar algumas cidades norte-americanas, você vai encontrar isso que a gente viu a população pedindo, né? Mais vias, mais carros, mais vias de 6, 7, 8, 10, 12 pistas, né? Um trânsito, às vezes, mais disciplinado, e aí nós temos também um pouco esse problema, né? O motorista brasileiro, ele com certeza não é dos mais disciplinados do mundo, basta a gente andar pela cidade para ver isso, mas sofrem enormemente com congestionamentos e com perda de produtividade e de qualidade de vida. Então, você falou que a gente precisa de mudanças, é claro, mas o que pode acontecer no futuro se essas mudanças não forem tomadas agora? Essa pergunta é bem bacana. Você vai chegar uma hora que algumas coisas começam a ficar inviáveis, né? Pensa comigo, se você mora, eu vou pensar a experiência que eu tive quando eu estava nesse momento que vocês estão agora, vocês estão estudando. Quando eu fiz a graduação, eu demorava de ônibus, isso foi na década de 80, eu demorava de ônibus para ir da minha casa até a faculdade, eu morava apenas 11 quilômetros dela, eu demorava 1h15. Vai chegar uma hora que esse intervalo de tempo que você demora para ir de ônibus é tão grande que você deixa de ir. Entendeu? Então, aquela atividade, eu fiz uma escola pública, mas se fosse uma escola particular, aquela escola, uma dada hora, teria que parar de oferecer os seus serviços. Ela teria que sair dali e ir para outro lugar. Isso gera um desperdício crescente de tempo, de recursos, de energia, não só de energia elétrica, mas de energia das pessoas. Você começa a ter uma perda de produtividade em todos os aspectos da vida. Ao mesmo tempo em que você tem uma competitividade cada vez mais globalizada. Você está perdendo produtividade de um lado, a competitividade está aumentando de outro lado. Isso vai acabar bem? Com certeza não, né? Hoje, muitos empresários brasileiros se questionam, né? se ressentem e reclamam, por exemplo, de uma série de vulnerabilidades que o Brasil tem na área de infraestrutura, nos nossos portos, nos nossos aeroportos, nas nossas ferrovias. A Copa está aí, o que mais se fala, o que mais se pergunta é os aeroportos vão dar conta? Nós vamos hospedar essas pessoas todas? Né? Hoje a gente vê por aí muita brincadeira, né? Não, a Copa do Brasil vai dar errado, né? Eu acho que não vai dar errado, eu sou um otimista nesse caso, mas que a situação é complicada, ela é assustadora. Aí a gente tem que fazer soluções às pressas. Soluções às pressas normalmente são mais caras,
e nós estamos longe de ser um país rico, entendeu? Então a gente vai acabar gastando mais dinheiro em algumas coisas e poderíamos gastar em outras coisas que são emergentes. Nós somos um país que tem uma população enorme de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que tem um número enorme de pessoas que não têm acesso a serviços de educação e saúde de qualidade. E você vai ficar enterrando mais e mais e mais dinheiro em vias e aeroportos construídos às pressas? Não é uma ideia legal, né? É o que a gente espera dos nossos governantes, dos nossos políticos, mas a gente nem sempre sabe cobrar. Eu vendo os comentários ali do falatório, não sei se vocês perceberam, o maior número de queixas que as pessoas fazem é muito focal, é muito localizada. Não, porque tem um buraco na rua, porque a rua poderia ser um pouco mais larga, porque o intervalo do ônibus é muito longo. De um modo geral, a gente, como cidadão, vê o que está perto. E só o que está perto. A gente não consegue enxergar o todo. E aí os políticos, nem sempre muito bem intencionados, acabam tirando partido disso, né? Vai lá e faz o que você está pedindo ali, naquele pedacinho, né? Faz uma boa figura, tem um bom apelo em termos de marketing político, se elege, né? E depois dá o que a gente lê, o que a gente vê no noticiário todos os dias, né? Então, é um processo... A cidade é uma coisa muito grande, muito complicada. Poucas pessoas têm uma visão abrangente do que é a cidade. Nem os técnicos, os profissionais conseguem ter essa visão que nós gostaríamos que tivesse. Imagina um cidadão comum. Então, é um nó. É por isso que não se resolve tão facilmente. Estamos no final do nosso programa e gostaria de agradecer a presença do professor César. Muito obrigada, volte sempre que quiser. Nosso programa seja bem-vindo sempre. Estamos aí, se eu puder dar os meus palpites, contem comigo. Obrigada. Obrigada pela audiência e até o próximo Tubo de Ensaio.